Olá, galera, rapaziadas e moças do colégio, tudo bem? Aqui é o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre a política do segundo reinado, tá bom? A importância principalmente dos dois principais partidos desse instante, né, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador, né, os antigos partidos chamados de progressista e Partido Regressista, tudo bem? Então vamos lá. Né? Nos primeiros anos, né, de 1840, logo após o golpe da maioridade, que fez com que o Pedro II pudesse ser alçado ao império, ao ser o imperador, né, no território brasileiro, até 1848. Porque em 1848 a gente tem um processo chamado de Revolução Praeira, que dura de 1848 até 1852. A partir de então, problemas mais assim graves do ponto de vista político, ideológico no território brasileiro não vai existir como existiram anteriormente, tudo bem? Nós temos nesses primeiros anos de segundo reinado a transformação dos dois partidos principais, como mencionei, né? O progressista e o regressista. O progressista passou a ser chamado de liberal e o partido regressista passou a ser chamado de conservador, tudo bem? O Partido Liberal, os membros desse partido, eles eram chamados de Luzias, né? E eles tinham como principal característica, né, tentar concretizar os pontos do ato adicional de 1834, o ato adicional esse que fez com que no território brasileiro as atribuições vinculadas à política, aos partidos, pudessem ser um pouco mais autônomas, fizesse com que as províncias ficassem um pouco mais libertas, mais autônomas, mais livres, né? Em detrimento do Partido Conservador, né? E os membros desse partido, eles eram chamados de saquaremas. Por que tem esse, digamos assim, apelido, essa alcunha, né? Porque em Saquarema, no Rio de Janeiro, era a sede do Partido Conservador. E eles tinham como principal característica tentar restringir a capacidade descentralizadora no caso do ato adicional de 1834. E essa tentativa de restrição à capacidade descentralizadora do ato foi chamada de Lei Interpretativa de 1840. Tudo bem? Uma questão importante aí, galera. Vamos lá. Apesar de algumas diferenças, os dois partidos não apresentavam grandes distinções ideológicas, por exemplo, como é hoje. Nosso território tem uma quantidade muito grande de partidos políticos, ideologicamente muito diversos, muitos distintos, né? Mas nesse instante aqui não era dessa forma. Existiam dois principais partidos e eles não apresentavam grandes distinções ideológicas, uma vez que, após as rebeliões regenciais, rebeliões essas que iniciaram a partir de 1835, o setor político liberal progressivamente ele passa a adotar um discurso mais convergente com o ideário conservador, ou seja, não havia tanta distinção assim entre os liberais se compararmos com os conservadores, tudo bem? E tem mais um ponto, galera, e tem mais, né? Esses partidos eles eram compostos de facções políticas que buscavam o poder e não havia nas propostas partidárias o eixo encaminhador de uma discussão que pudesse democratizar, né, socializar a nação ou promover reformas sociais. Ou seja, no interior desses dois partidos não existia, como diz a literatura, a historiografia para a gente, nenhuma planificação democrática que faria com que um desenvolvimento social, cultural, né, político, econômico pudesse acontecer. Os membros desses partidos eles queriam nada mais nada menos do que continuar no poder para não perder o prestígio político, o prestígio social, o prestígio econômico, cultural, né, como era uma característica da época, né? Isso é compreensível na medida em que havia uma exclusão das camadas menos abastadas, no caso as mais pobres, né, das discussões políticas, já que para compor o quadro partidário ou exercer o direito de voto, de acordo com a Constituição de 1824, ou seja, é o voto censitário, né? Você para votar ou para exercer algum cargo político, você tinha que ter uma abastância tanto quanto considerável, né? Era obrigatório uma seleção censitária, como foi mencionado, tudo bem?
Aqui, né, tem uma charge que representa o Partido Conservador, o Partido Liberal. Partido Liberal esse que era a favor, por exemplo, do trabalho escravo. Partido Conservador esse que era a favor, além do trabalho escravo, da grande propriedade, né, fundiária principalmente. Ou seja, esses partidos eles têm uma diferença apenas na nomenclatura, né, que eles têm liberal, conservador. No entanto, a gama maior, né, não faz nenhum tipo de diferença, eles não têm nenhum tipo de diferença, né? Apenas na nomenclatura, como mencionei. Após a ascensão do Dom Pedro II, vamos trocar uma ideia sobre esse ponto aqui, né? Nós tivemos a instauração de um ministério composto de liberais, tudo bem? Chamado de Ministério dos Irmãos. Por que tem esse nome? Porque era composto, né, pela família Andradas e família Cavalcante. No caso, os irmãos Andrada, Antônio Carlos e Martim Francisco, e os irmãos Cavalcante, no caso, Antônio Francisco e Francisco de Paula. Esse ministério, no caso, composto por essas duas famílias e principalmente liberais, sofria oposição dos conservadores a todo tempo. Por que os conservadores eles se opunham a todo tempo? Porque eles detinham uma quantidade muito maior de representantes do parlamento. No entanto, eles não tinham tanto poder assim se comparar com a quantidade de políticos que era vinculada ao Partido Conservador. Por isso que essa crítica dos conservadores aos liberais existia. Para que conflitos maiores pudessem ser evitados, o Pedro II ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições, com o intuito, por exemplo, de tirar os liberais, colocar os conservadores mais do ponto de vista eleitoral, né? Os liberais, com o intuito de conseguir obter a maior quantidade de votos, né, a maioria na votação, utilizaram alguns meios até violentos, autoritários, meios coercitivos durante o processo eleitoral. Logo, essas eleições elas foram imortalizadas pela historiografia, pela literatura, como eleições do cacete, devido à quantidade muito grande de ações violentas que foram utilizadas pelos membros do Partido Liberal que não queriam perder o poder político, né? Aqui está uma charge, né, que simboliza esse momento na história para gente. No entanto, mesmo utilizando ações arbitrárias, violentas, coercitivas, né, os liberais não conseguem obter vitória. No caso, os conservadores, como mencionei lá atrás, apelidados de saquaremas, eles conseguem ficar no poder, né, conseguem entrar no poder, melhor dizendo. E aí, algumas características desses saquaremas do poder a gente pode mencionar aqui. Eles retomaram o projeto de centralização, né, eles são conservadores, do sistema administrativo através das seguintes ações. Vamos lá algumas. Reformulação do Código Criminal, Penal, né, tirando a força dos juízes de paz e diminuindo assim o poder local, porque em cada localidade existia um juiz de paz. O que quer dizer isso? Dava muita autonomia, muita liberdade às localidades. Logo, tirando o poder desses juízes de paz, voltava o conservadorismo, né, que tão grande foi, por exemplo, durante boa parte do primeiro reinado. O próximo ponto, a reorganização da Guarda Nacional, acabando com a eleição de seus dirigentes, instituindo a nomeação deles, ou seja, eu não deixo com que eles sejam eleitos a partir do voto, e sim eu os nomeio, porque nomeando eu posso nomear quaisquer que sejam, né, de acordo com os meus interesses, né? Ainda algumas características, né? A restauração do Conselho de Estado, que era o órgão consultivo do poder moderador. Lembrem-se, o poder moderador era o quarto poder, de acordo com a Constituição de 1824, né? Mas quando houve a abdicação do Pedro I, lá em 1831, o poder moderador ele foi, né, deixado de lado. E durante todo o período regencial, que foram 9 anos, no caso de 1831 até 1840, o poder moderador, consequentemente o Conselho de Estado, que era subordinado diretamente ao poder moderador, ele não foi utilizado. Logo, agora, né, com a coroação e a sagração de um novo imperador, que no caso o Pedro II, nós pudemos restaurar
o Conselho de Estado, que é o órgão consultivo do poder moderador, que havia sido fechado temporariamente pelo ato adicional de 1834, ato esse que tira o conservadorismo e deixa, por exemplo, a maior autonomia existir lá no período das regências, né? A convocação de novas eleições essas que aconteceram no dia 1º de maio de 1834. Tudo bem? Vamos lá. Essas eleições, né, nós tivemos os saquaremas utilizando os mesmos mecanismos que os liberais utilizaram lá em 1840, ou seja, a violência, né? E os saquaremas, no caso os conservadores, conseguem obter vitória mais uma vez. Aí não teve jeito, né? Algumas revoltas liberais no ano de 1842 elas eclodiram porque os liberais eles passaram a contestar, né, a sua exclusão do poder e essas reformas que passam a existir a partir de 1840. Né? E eles iniciaram algumas revoltas em alguns territórios, por exemplo, no interior de São Paulo. Sorocaba, por exemplo, foi tomada por alguns partidários, né, da nomenclatura liberal, politicamente falando, e só esse rapaz aqui, chamado Brigadeiro Lima e Silva, é que foi o grande encarregado para apaziguar, né, os conflitos, as situações conflituosas. Esses insurgentes também saíram de São Paulo, conseguiram avançar rumo a Minas Gerais, que no caso o futuro Duque de Caxias, né, lá na Guerra do Paraguai ele passa a ser chamado assim, é que vai conseguir desarticular, melhor dizendo, a resistência coordenada pelo então liberal Teófilo Otoni, onde né, em aproximadamente na região, né, de Teófilo Otoni hoje, não é à toa que chama assim, tudo bem? Um outro ponto nesse momento aí, um momento conturbado, né, chamado de parlamentarismo às avessas. O que quer dizer isso? Para tentar, mais uma vez, apaziguar as situações conflituosas entre liberais e entre conservadores, em 1847, Dom Pedro II, ele reorganizou a política brasileira sobre a organização parlamentarista. Né? Ele cria o cargo de presidente de ministro, que no caso, o presidente do Conselho de Ministros, que no caso era o primeiro-ministro. Mas por que tem, né, esse nome, essa nomenclatura, essa característica de parlamentarismo às avessas? Né? Porque no caso brasileiro, o primeiro-ministro se encontrava subordinado à autoridade do poder moderador, ou seja, como o caso clássico na Inglaterra, assim funciona, né? O primeiro-ministro ele é chefe de Estado, né? Logo, ele é chefe de governo, melhor dizendo. Chefe de Estado, por exemplo, é atualmente a Rainha Elizabeth, né? Ela é chefe de Estado, ela não governa. No caso aqui no Brasil, o primeiro-ministro ele não tinha condições de ser o chefe de governo, porque quem era o chefe de governo era o poder moderador. O porquê que o Pedro II ele fez isso? Né? Aqui, como mencionei, o modelo inglês, o rei estava subordinado à autoridade do primeiro-ministro. Por que o Pedro II ele teve essa sacada, essa ideia de fazer com que no território brasileiro pudesse haver um parlamentarismo, no entanto, um parlamentarismo às avessas? Né? A disputa entre o Partido Liberal e o Conservador se restringia ao controle do cargo do presidente de Conselho de Ministros, atendendo aos interesses políticos de Dom Pedro II, que se afastava do conflito partidário para governar sem enfrentar oposições. Por isso a grande sacada dele de criar um parlamentarismo, né, de criar um sistema parlamentarista, no entanto, ele às avessas. Aqui tem uma charge muito famosa, né, do século XIX, charge essa que aqui nós temos o Dom Pedro II, aqui nós temos a diplomacia, né, empurrando uma espécie de carrossel, aqui nós temos o Partido Conservador, o Partido Liberal, ou seja, né, nós tínhamos o Pedro II tomando todas as rédeas desse processo, no momento que ele quisesse, né, melhor dizendo assim, que os liberais ficassem no poder, ele colocava. No momento em que os conservadores pudessem ficar no poder, ele tirava os liberais e colocava os conservadores, e por assim foi. Né? E um outro
pontozinho da nossa conversa de hoje é a Revolução Praieira, de 1848 até 1850, que eclodiu no Pernambuco, especificamente no Recife, tudo bem? Os liberais que existiam no território recifense, né, eles contestavam o poder, o controle conservador, por sinal, do Rio de Janeiro, e principalmente o controle político na província do Pernambuco, controle esse colocado em prática pela família, né, Cavalcante de Albuquerque. E em 1848, insatisfeitos esses liberais, eles fundam um jornal chamado Diário Novo, né, localizado à Rua da Praia em Recife. Por isso, a nomenclatura, né, de Revolução Praieira. Alguns políticos liberais importantes nesse processo contestatório a gente pode mencionar aqui, né, que é Manuel Nunes Machado, Félix Peixoto de Brito e Melo, Felipe Lopes Neto, Jerônimo Vilela de Castro Tavares e Urbano Sabino Corrêa de Melo. Tudo bem? Em 1840, no próprio jornal O Diário Novo, esses liberais eles criam um manifesto chamado Manifesto ao Mundo e eles publicam isso. Olha algumas características e o que estava contido nesse manifesto. Esses liberais, notem o cunho liberal que está aqui sendo mencionado a partir de agora, né? Liberal e mais autônomo, para que a liberdade política, de imprensa, social, econômica pudesse acontecer. Notem alguns pontos aí do Manifesto ao Mundo, publicado no Diário Novo em 1848. Voto livre universal, porque livre universal não era, né? Plena liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, introdução ao federalismo, né, reforma no poder judiciário e, para finalizar, a nacionalização do comércio, que nacionalização do comércio não existia nesse instante. Tudo bem, galera? Aqui fica a minha palavra de hoje, né? Nossa aula gira em torno de a situação política nesse primeiro momento do segundo reinado. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês, né? E aqui, só para dar uma descontraída, por hoje é só pessoal, tudo bem? E que tomamos um cafezinho aí, né? Aqui tomamos um café e que lemos sempre bons livros, tudo bem? Foi um prazer estar com vocês e até mais, tá? Boa noite, bom dia e boa tarde. Fui!